Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o professor Galeno Cristóvão Ferreira Machado, professor da disciplina de História da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. E mais uma vez o professor se encontra presente aqui com todos vocês para que possamos dar continuidade aos estudos que nós já estamos abordando desde as aulas anteriores a essa. Primeiramente, o professor quer dar parabéns a todos vocês que já estão sentados em duplas, Na última aula o professor pediu ainda para vocês, verem qual que era a colega que vocês se identificavam mais ali, para que vocês pudessem formar essas duplas e trabalharmos dessa maneira hoje. E o professor também tinha pedido para a professora para ela dar um tempo ali de 1 minuto, 2 minutos do término de sua aula para vocês formarem as duplas. Oi? Ah, a professora também trabalhou com vocês em duplas? Ah, isso é muito bom, então já ganhamos um tempo, Isso é muito bom. Segundo momento, o professor quer dar parabéns para vocês é o fato do professor estar observando que estão todos de uniforme, Parabéns aos pais, parabéns a vocês também, de estarem uniformizados e se identifica o aluno fora do ambiente escolar, como também dentro do ambiente escolar, é óbvio, Assim como estão todos com o livro didático sobre a carteira, Professor, antes quer só tirar uma dúvida. Todos estão com o tablet embaixo das carteiras, seguros? Isso, muito bem. E todos receberam uma folha de papel sulfite A4? Isso, então, muito bem. Então, vejam bem, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do período da Antiguidade Clássica, mas teremos atividades diferenciadas para que ocorra também uma melhor memorização do assunto, para que ocorra também um melhor entendimento desse assunto, através de atividades em que vocês irão desenvolver em duplas, então. Isso é muito importante, por isso o professor pediu para que vocês sentassem em duplas. Após o término da explicação, vocês então irão desenvolver essa atividade em dupla. Relembrando, só para que nós possamos fazer uma breve revisão para dar continuidade. Nós estamos estudando um período conhecido como Antiguidade Clássica, que se deu do século VIII a.C. ao século V depois de Cristo. O que a Antiguidade Clássica nos traz, conforme nós abordamos nas aulas passadas? Um estudo minucioso sobre o início, o apogeu e o declínio, da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, da Grécia Antiga nós já estudamos nas aulas que nos antecederam a essa, e hoje nós daremos início a um novo tema, que é Roma Antiga. Então o professor vai pedir para vocês abrirem o livro didático de vocês nas páginas 146 e 147. Podem abrir, por favor. Isso, muito bem. Muito bem. Observe então que na página 146 já está o tema Roma Antiga. Junto a isso, o professor pede que vocês coloquem no caderno a data de hoje, bem bonitinha, e coloquem o tema que nós iremos abordar hoje para o estudo. Isso, muito bem, muito bem. Isso mesmo. Todos conseguiram? Isso. Então, vejam bem. Quando nós estudamos a Grécia Antiga, nós vimos que a Grécia estava cercada de mitos, da mitologia. E isso mexeu muito com o imaginário de vocês. O professor se lembra que o professor colocou aqui no Educatron os vídeos sobre alguns contos da mitologia grega, E vocês ficaram ali impressionados, o professor olhava, o olhar de vocês brilhava. Então, quando, por exemplo, falava do Poseidon, o deus dos mares, o imaginário de vocês já imagina um deus forte dentro dos oceanos, Quando falava de Afrodite, de Eros, Deus e deusa do amor, respectivamente. Então, tudo isso mexe com o nosso imaginário. E o professor vai trabalhar um pouquinho do imaginário com vocês para que nós possamos abordar também a história da Roma Antiga. E por quê? Porque Roma Antiga, ela tem como característica da sua fundação uma lenda sobre Rômulo e Remo. Quem era o Rômulo e Remo? Alguém já tinha ouvido falar pelo menos o nome? Isso, da loba, isso mesmo. Ah, você tem na casa de você uma maquete da loba? Ah, que legal. Legal, pode trazer para nós na próxima aula aqui, para que nós possamos mostrar para os colegas, Vejam bem, Rômulo e Remo eram 2 irmãos, filho de Enéas, que era um herói troiano. Esse herói troiano, na guerra de Troia, ele acabou fugindo e acabou ali se sedentarizando
né, às margens do rio Tíber. Professor, o que é se sedentarizar? É ficar apenas em um lugar. Nesse lugar ali a pessoa encontra condições de plantio, de colheita, de sobrevivência, então ela fica parada naquele lugar, ou seja, ela deixa de ser nômade e passa a fazer parte da sedentarização. Nessa que Enéas estava ali presente, ele foi morto, né, foi assassinado por uma outra pessoa que queria ter o domínio da região, e essa pessoa ainda pegou as crianças e jogou no rio. Essas crianças, por incrível que pareça, e aí entra a questão da mitologia, foram salvas por uma loba, né, que tirou as crianças do rio e amamentou essas crianças. Agora vocês imaginem uma loba amamentando as crianças, né? Quando essa loba amamenta as crianças, né, mata ali a fome deles, né, passa um camponês, pega as crianças e cria. E essas crianças, elas acabam crescendo e lá vingaram o pai delas. Então o professor vai pedir que vocês peguem o tablet de vocês, né, que foi cedido aí para vocês, muito bem. E só para nós trabalharmos essa questão da imagem ali para vocês poderem observar, né, vamos lá. Todos conseguiram? Isso, coloquem na plataforma Google, todos conseguem? Isso, muito bem. E aí escrevem dentro da janela Rômulo e Remo. Lembrando, Rômulo começa com letra maiúscula, Remo começa com letra maiúscula, porque são nomes, isso, nomes próprios, isso, muito bem. Todos conseguiram? Agora clica em pesquisar, apareceu a loba, clica em cima das imagens. Isso, então como vocês observam, né, aqui nós temos, todos encontraram, assim como junto com o professor, a imagem da loba. Isso, muito bem. Então, tá. Então por aí vocês já começam a ter uma noção, né, do que foi a fundação de Roma, né, mexer com esse imaginário assim, né, uma loba dando de mamar para duas crianças, pois muito bem. O que nós vamos fazer nessa aula em específico? Primeiro de tudo, nós vamos identificar os sujeitos e analisar os sujeitos e seus comportamentos, né, na formação da Roma antiga, tendo um recorte, né, assim como a Grécia antiga ela foi dividida em 5 períodos, Roma antiga foi dividida em 3 períodos, e nós faremos um recorte, nós iremos trabalhar o período da monarquia. Então, conforme o professor estava falando para vocês, Rômulo e Remo foram lá e se vingaram do seu pai e tomaram o poder ali naquela aldeia, tá? Tudo bem até aí? Pois muito bem. Rômulo e Remo não entraram em um acordo e acabaram entrando em dissensão um com o outro, em conflito, e Rômulo acabou assassinando o próprio irmão, e nessa que ele assassina o próprio irmão, ele torna-se o primeiro rei de Roma. Veja bem, isso é uma mitologia sobre a loba, né? Lembrem que o professor explicou para vocês, todo mito, para ser mito, é seguido de um fato. Pois bem, isso é uma mitologia. Mas quando você busca nos documentos sobre Roma, ele data, sim, que Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Isso é muito importante ficar claro para vocês. E como que vocês irão identificar quem são esses sujeitos? Quem são essas classes sociais? Primeiro de tudo, nós iremos trabalhar a organização social de Roma, né? E cultural, na formação do processo de desenvolvimento da Roma antiga. Em segundo, nós iremos procurar caracterizar a formação da Roma antiga e suas configurações no período monárquico. Né? Como assim, professor, nós iremos caracterizar o processo de formação da Roma antiga? Muito simples. Nós iremos primeiramente fazer uma pesquisa, né, através da leitura. O professor vai dar um tempo para que vocês leiam sozinhos, depois o professor irá ler com todos vocês, né, para que aí sim nós possamos compreender quem são os sujeitos e como que se formaram essas classes sociais e quais as relações existentes entre eles, nem que sejam relações de trabalhos, para que Roma pudesse se estruturar. Então, abram um livro agora lá na página 149, né? Estão todos aí. Observem o título que é A Sociedade no Tempo da Monarquia. Isso, muito bem. E conforme nós observamos aqui no livro, nós vemos que aqui já nos mostra quais são as classes sociais que ali se formaram no tempo da monarquia. Ou seja, patrícios, plebeus e escravos e clientes. Agora, que vocês fizeram essa leitura, né, e o professor leu com vocês,
o que o professor vai pedir para vocês? Que vocês em duplas desenvolvam uma atividade. Ou seja, peguem a folha de papel sulfite, né? E no centro dessa folha, na vertical, vocês escrevam o tema que é Roma Antiga. Dessa forma que está aqui. Isso, muito bem. Agora vocês observem que o professor fez setas aqui. Como que se chama isso? O nome dessa atividade é mapa mental. Então vocês vão trabalhar com um mapa mental, né? Vocês vão colocar o tema principal, né, ali no centro, que é a Roma Antiga, e através dessas setas vocês vão encontrar as classes sociais de Roma, ou seja, esses sujeitos que nós iremos identificar e analisar conforme o professor falou para vocês. Então, peguem o tablet de vocês, podem abrir eles ali na plataforma Google, que o professor está fazendo aqui também, né? Isso, todos conseguiram? Isso. Agora vocês colocam dentro das janelas, escrevem ali dentro da janela, mapa mental. Mapa mental. Isso, como fazer? Agora clique em imagens. Isso. E lá nas imagens, vocês vão ver ali alguns exemplos. O professor pegou esse aqui que aborda a questão aqui do realismo, né? Então vocês estão vendo. Então dessa mesma forma que está ali, o professor quer que vocês façam com o tema Roma Antiga e que vocês escolham ali através das setas as classes que formam ali, nesse caso patrícios, plebeus e escravos e clientes, e depois disso nós iremos ver quais são as funções de cada uma dessas classes dentro do contexto da formação da Roma Antiga na questão monárquica. Assim que vocês terminando, chame o professor e o professor vai até vocês. Podem fazer.